Olá, amigos. O tema de hoje: realidades paralelas. Eu vou tentar usar uma linguagem menos complicada possível, porque esse assunto é muito complexo e talvez muitos de vocês não consigam acompanhar o raciocínio, mas vou tentar. Vamos lá. Que esse vídeo sirva, portanto, aí de autoconhecimento para todos nós. Algumas pessoas têm o dom de fazer previsões em relação ao futuro e muitas vezes essas previsões se concluem e outras vezes não. E muitas vezes nem é necessário se ter esse dom. Muitas pessoas sonham, têm sonhos que muitas vezes se realizam, se concretizam aqui na nossa realidade, e muitas vezes esses sonhos eles não acontecem, não ocorrem. Isso se dá pelo fato de que nós temos realidades paralelas aqui onde estamos na Terra, no planeta Terra. Nós temos várias realidades paralelas e muitas vezes nós estamos tendo acessos de eventos que vão acontecer ou estão acontecendo não na nossa realidade, mas são acessos de realidades paralelas. Só que é muito difícil saber diferenciar quando um evento está ocorrendo numa realidade paralela ou quando esse evento está relacionado à nossa realidade aqui onde nós estamos vivendo no momento. Então, é por isso que muitas vezes algumas previsões ocorrem, acontecem, outras não. Muitos sonhos se cumprem. Quando nós dormimos, nós sonhamos com determinadas coisas que se cumprem e muitas vezes não. Porque muitas vezes aquilo está acontecendo apenas em uma dessas realidades paralelas. Essas realidades paralelas aqui na Terra, eu já expliquei em um vídeo falando sobre os sonhos. A gente vai ter que falar um pouquinho sobre dimensão, só para vocês entenderem um pouco. Nós temos de 11 a 12 dimensões pela teoria das supercordas, onde nós temos 12 possibilidades de vidas paralelas dimensionais, só que aqui, hipoteticamente, na dimensão que nós estamos vivendo, ou em qualquer outra, é possível, pela dobra do tempo, você criar duas realidades paralelas numa mesma dimensão. Por exemplo, você está vivo há 50 mil anos no teu futuro e numa outra vida você está 50 mil anos do teu passado numa mesma dimensão. Isso é só um exemplo para vocês entenderem. Esse assunto ele vai parecer um pouco ficção científica, mas é assim mesmo. A verdade ela é um pouco forte para algumas pessoas receberem, então somente as pessoas que estão preparadas para receber esse conhecimento é que vão poder entender um pouquinho o que eu estou falando aqui nesse canal. Faz parte do nível de evolução de consciência de cada um. Então, se esse assunto é para você, você vai sentir ressonância no que eu estou falando. Se não é, não tem problema. Cada um está no seu nível de evolução e é assim mesmo. Então, voltando a falar dessas realidades paralelas. Até o experimento Filadélfia, que foi realizado pela Marinha Norte-Americana, ao certo nós tínhamos de 10 a 15 realidades paralelas aqui na Terra, que são versões de uma realidade sendo experimentada por uma mesma alma, um mesmo espírito. Eu já cansei de falar para vocês que nós não estamos encarnados apenas aqui. Nós estamos encarnados aqui em outros lugares, com outros papéis, outras vidas, outros personagens, outras famílias, outro corpo, simultaneamente. Então, a essas realidades nós chamamos de realidades paralelas, que vocês muitas vezes têm acesso, sem compreenderem, a essas realidades, alguns de vocês, né, nem todos têm, através dos sonhos de vocês. Quando vocês sonham, muitas vezes vocês se veem nesses lugares com outros corpos, mas apesar de ser outra pessoa, você sente que ali é você próprio, numa outra linha de tempo, meio futurista ou meio passada. Então, até o experimento da Marinha Americana, Filadélfia, até o experimento Filadélfia havia cerca de 10 a 15 realidades paralelas. Só que essas realidades paralelas, elas podem ser amplificadas através da tecnologia. E foi o que ocorreu durante aquele experimento,
onde a Marinha Americana descobriu que havia um paradoxo, uma vez que essas realidades paralelas estão ligadas a paradoxos temporais, onde eles perderiam a guerra para a Alemanha. Então, dentro daquela realidade que eles descobriram durante aquele experimento, que foi fundamentado teoricamente por Albert Einstein, eles descobriram, dentro daquela realidade paralela, que a Alemanha venceria aquela guerra. Então, eles começaram ali, através da tecnologia temporal, fazerem interferências no próprio futuro. E eles desenvolveram, através daquele experimento, uma realidade paralela onde os Estados Unidos sairia vitorioso sobre aquela guerra lá da Alemanha. Inclusive, essa é a realidade que nós estamos nesse momento vivendo. Mas existe uma realidade paralela daquele mesmo evento onde a Alemanha venceu aquela guerra. Isso é muito complexo porque, por exemplo, existem várias realidades paralelas, existem realidades paralelas onde a humanidade já foi exterminada aqui. O planeta Terra já foi exterminado numa guerra nuclear. E poucas pessoas que sobreviveram a essas guerras se refugiaram nas bases intraterrenas que muitas nações já construíram, né? Ao longo dos tempos aí, para uma possível evacuação devido a uma guerra nuclear. Então, em muitas dessas realidades, essa guerra já ocorreu e mais de 90% da humanidade se terminou. Em outras, ela vai ocorrer ainda. E em outras realidades paralelas, ela não vai ocorrer. Particularmente, eu não sinto que isso possa acontecer conosco aqui, essa possibilidade. Em muitas realidades paralelas, ocorreu o dilúvio, o famoso dilúvio bíblico, outras não. Em algumas realidades paralelas, novos tsunamis ou novas catástrofes podem já terem destruído o planeta. Em outras, isso está para ocorrer. Veja bem, eu não estou determinando se isso vai acontecer na nossa ou não, mas há uma grande chance disso estar para ocorrer em algumas realidades paralelas, em outras não vai acontecer. Então, isso é muito, muito relativo. Muitas vezes, eu estou entrando nesse tópico para que vocês entendam que muitas vezes as coisas que vocês pressentem que vão acontecer ocorrem muitas vezes e não ocorrem porque podem estar ligadas a essa realidade que vocês estão vivendo ou pode estar ligada a realidades paralelas, onde você está encarnado com outro, como se fosse um outro personagem dentro de um teatro, vamos dizer assim, com outra vida, outra profissão, outra família. Então, aí entra o papel, por exemplo, dos nossos anjos de guardas e amigos espirituais nós temos, aí podem dar o nome que vocês quiserem, segundo a crença de vocês, onde muitas vezes eles estão encarnados em uma dessas realidades paralelas, menos agressivas, vamos dizer assim, dentro da barreira de quarentena que o planeta se encontra, ou muitas vezes até fora dessa barreira de quarentena, já no nível de ascensão, e muitas vezes eles estão tentando fazer, vamos dizer, nos orientar através dessas realidades. A alma, mais uma vez eu reitero, a alma não encarna por inteiro. Ela se divide em vários fractais, em realidades paralelas. E muitas vezes, muitos desses guias ou mentores podem ser vocês próprios que estão vivendo em uma dessas realidades paralelas, tentando ajudarem a vocês próprios aqui a concluírem o seu processo de ascensão e de evolução, fazendo que a nossa caminhada se torne mais leve aí. Dentro do propósito, cada um se predispôs a experienciar. São versões da realidade que nós estamos experienciando simultaneamente. Esse é o propósito real da encarnação. Mas o grande problema é que aqui na Terra, como é um planeta prisão, esses paradoxos temporais e essas realidades, elas foram criadas dentro de uma perspectiva de desarmonia, vamos colocar aqui dessa forma, aprisional. E muitas vezes até mesmo com a interferência da tecnologia. Então, gente, na verdade, esse assunto é complexo mesmo. O tempo, na realidade, ele não é linear.
Dentro dessas realidades paralelas em que nós estamos experienciando os nossos papéis encarnacionais, nós temos a ilusão de que existe passado, presente e futuro. Mas na verdade só existe o presente, no presente contínuo. Não existe futuro e nem passado. Na verdade, o que você tem é um presente constante e contínuo. Daí a importância que tanto se fala de nós vivermos no presente e não no futuro. Não nos preocuparmos com o amanhã, porque assim esquecemos de viver no hoje. Mas a gente sabe que não é tão simples assim na prática. Mas é por isso que tanto se ensina isso. Na verdade, o tempo ele não é linear. O tempo é realidades paralelas. O que é passado ou futuro, na verdade, são realidades onde nós podemos coexistir. E o espírito faz a sua escolha e habita nesses pontos onde há uma possibilidade dele entrar no processo encarnacional, seja aqui na fisicalidade ou a nível astral. Então, dentro dessas realidades paralelas, existe, sobre a perspectiva de quem está lá vivendo, experienciando, a ilusão do presente, passado e futuro. E em muitas dessas realidades existem vidas paradoxais. Então, você pode de repente fazer... Vou dar um exemplo para vocês aqui, por exemplo, de uma criação de uma realidade paralela nossa, para ficar um pouco fácil de entender. Suponha que você tem duas escolhas a fazer na sua vida. Seu coração está dividido a respeito de profissões. Então, numa você tem desejo de ser médico e em outra você tem desejo de ser... Vamos colocar uma outra profissão aqui. Vamos colocar um advogado, por exemplo. Seu coração está dividido entre duas coisas. Então, foi um dilema muito forte na sua vida e você sabe que a sua escolha vai determinar o seu futuro. Então, muitas vezes, o teu coração pedia medicina, mas por alguma outra razão você escolhe a advocacia. Então, muitas vezes, no momento dessa escolha, o teu coração estava tão forte direcionado à medicina, que essa repressão criou, é como se criasse a criação de uma realidade paralela criada pelo teu inconsciente. Então, você passa a coexistir em dois lugares ao mesmo tempo, devido você ter escolhido um caminho diferente. Criou-se ali um paradoxo diante da tua escolha, e você passa a viver em dois lugares ao mesmo tempo. É um pequeno exemplo que eu estou dando para vocês, como nós criamos uma realidade paralela através do nosso poder cocriacional. Aí você se pergunta, mas como isso é possível diante dessa força? Ora, vocês são deuses encarnados, nós somos deuses encarnados. Se nós somos pedacinhos de Deus que entraram na matéria, nós temos a força da criação. É assim que se formatou o umbral. Porque quando você sente medo, raiva, culpa, ódio, ou você cocria lugares mais densos, assim você já está começando também a cocriar uma realidade paralela, onde você provavelmente vai estar habitando por afinidade naquela realidade, na sequência também, pelo seu poder de criação. Então, assim se formatou também o umbral, de certa forma. Por isso que é alimentado pelo medo, né? E por sentimentos mais pesados, vamos dizer assim. Onde também, muitas vezes, quando nós estamos nessa frequência, seja de medo, de raiva, de culpa, de desarmonia, muitas vezes nós estamos também encarnados em regiões umbralinas, nesse nível de consciência. Aí entra a grande pergunta, mas se eu tenho tantos fractais que estão nessas realidades paralelas que precisam de socorro, como que eu posso fazer para ajudá-los? Até mesmo a nível umbralino. Sem pejoração, né? Sabendo que cada um faz a sua escolha, a gente tem que respeitar. A gente está tentando usar uma linguagem aqui além do bem e do mal, né? Então, como que eu vou ajudar esses fractais? Simplesmente se preocupando em se melhorar a si próprio aqui. Sendo uma pessoa melhor, sendo uma pessoa mais harmônica. Procurando colocar em prática os ensinamentos básicos que Cristo ensinou. Não fazendo ao outro que eu não quero para mim mesmo. Então, ao ser uma pessoa pacífica, focar minha energia em ser aquilo que eu gosto, que eu quero ser. Seguir os caminhos que me fazem feliz, que o meu coração está escolhendo.
que faz o meu coração vibrar sem prejudicar o outro. Então, ao me tornar uma pessoa melhor nesse mundo, né, mais compassiva, não julgando os outros, não entrando na maledicência, não entrando na paranoia do inconsciente coletivo, de revolta, de aqueles sentimentos mais pesados, né? Mas principalmente amando a si mesmo e respeitando o outro, né? Automaticamente, ao você se tornar essa pessoa melhor, esses fractais vão recebendo telepaticamente esses pulsos de luz através da sua melhora interna, através da sua conduta interna, está harmonizando, está se harmonizando, está harmonizado aqui, eles vão recebendo esses pensamentos, essas orientações, como se fossem anjos da guarda para eles lá. Mas é você mesmo que está enviando através dessa melhoria. E através da tua equipe espiritual também. Então esses fractais são ajudados e mais rapidamente eles concluem o seu processo e muitas vezes até são resgatados. Então essa é assim que se funciona o caminho da evolução. Esse assunto é um pouco complexo mesmo, gente. Esse assunto das realidades paralelas. Mas eu estou deixando aqui uma pequena explicação para que vocês entendam como o nosso espírito é imenso e pode estar encarnado em vários lugares ao mesmo tempo. Então, quando se fala muitas vezes de apometria, é interessante porque nas meditações que vocês acessam aqui no site, muitas vezes existem atendimentos apométricos. Vamos falar, por exemplo, sobre uma situação que ficou presa numa realidade paralela, temporal. Vamos falar da nossa realidade aqui que nós estamos vivendo. Suponha que vocês viveram durante a Primeira Guerra Mundial. Né? Apenas um exemplo. Você era soldado, estava lá e estava no meio um dos grupos lá dos países que ficaram mortos lá durante a Segunda Guerra Mundial. Aquilo realmente aconteceu nessa dimensão que estamos encarnados. A nível físico, aquele corpo se deteriorou, né? Geograficamente, aquele ambiente se modificou. Porém, a respeito de alma e de emocional, não. Então, muitos soldados, por exemplo, que viveram a Primeira Guerra Mundial, ou até mesmo a Segunda, podem estar ainda lá presos à alma da pessoa, naqueles locais onde eles sofreram óbito ou morreram. Numa memória traumática, o emocional daquela alma aprendeu lá, mesmo ela perdendo o corpo. Então, de repente, uma pessoa pode ainda estar naquela linha de tempo passada presa, precisando de resgate. Porque o corpo se foi, mas a alma não estava pronta para ir, pela forma que ele desencarnou. Então, aí entra o trabalho da apometria muitas vezes. E de muitos amparadores que trabalham nesses segmentos. E muitos outros também fazendo esses resgates a nível temporal, tirando essas pessoas de lá, informando que elas sofreram, que elas vieram a óbito e não têm consciência. Então ali elas são resgatadas e levadas para os hospitais astrais para orientação, para que um novo ciclo de vida se conclua e elas se libertem, né, daquele trauma onde elas ficaram presas naquela linha temporal, vamos colocar assim, naquela realidade paralela mais passada. Então isso é apenas um exemplo. É por isso que com a apometria se fazem esses atendimentos em realidades paralelas. Isso pode estar muitas vezes relacionado ao passado, ou até mesmo muitas vezes uma interação com o nosso futuro. Existem gente também em realidades paralelas, mais leves, como eu falei. Então por que não nós não nos juntarmos a essas realidades, onde muitas vezes os nossos protetores estão encarnados lá de lá? Ou a linha dos encantados, como se falam, né? Onde são realidades mais pacíficas, mais felizes, mais leves, onde as pessoas vivem num mundo mais justo e de lá tentam nos ajudar incansavelmente. Aqui é uma escolha que nós podemos trilhar a partir do momento que nós nos tornamos pessoas melhores, permitimos que o nosso eu superior, a nossa consciência nos ajude nesse processo de, vamos colocar assim, de reconexão interior com aquele ser pacífico dentro de nós mesmos. Para finalizar esse bate-papo rápido sobre as realidades paralelas,
que temos aqui na Terra, isso ocorre quando nós finalizamos aquele estágio da dualidade, cessamos aquela coisa do bem e do mal, da guerra interna, e descobrimos que só existe um caminho: equilíbrio, caminho do meio, harmonia. E assim nós nos reconectamos e passamos a ser pessoas mais felizes. E se candidatamos, após a sair dessa vida aqui, a de repente estar coexistindo em uma dessas realidades mais leves, com o nosso ancoramento, nossos protetores também, com a linha dos encantados, aí nessas regiões. Então, gente, as realidades paralelas existiam nessa faixa de 10 a 15 até o experimento Filadélfia, foi amplificado através da tecnologia. Hoje temos mais de 30 realidades paralelas, tem um número muito grande na Terra, mais ou menos. E à medida que nós também cocriamos as coisas em vida, muitas vezes nós passamos a vivenciar essas realidades após a morte. Então, por exemplo, muitas vezes até como fuga. Vou dar um exemplo para vocês. O sonho de vocês era se tornar milionário, né? Acertar na Mega Sena ou algo desse tipo. Então, ao desejar isso em vida, você inconscientemente vai cocriando isso. E um dia, quando você desencarna, você vai viver essa realidade durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, que você cocriou, da forma que você pensou e imaginou, mas não como realidade, como fuga. Então aquilo também não é real, é apenas mais uma fuga, como se fosse uma fuga de uma droga, por exemplo, de um vício. Então, daí a importância da aceitação, porque se eu aceito quem eu sou e a vida que eu tenho, eu sou feliz e não cocrio essas fugas. E ao mesmo tempo, ao ser feliz, eu tento melhorar a minha própria vida no que é possível aqui para mim nesse momento. Né, gente? Então, foi uma pequena explicação sobre as realidades paralelas. Espero que, como autoconhecimento, vocês tenham entendido a dimensão e grandeza da alma e que de alguma forma esse conhecimento possa te ajudar no teu processo aí de reconexão, sabendo que não é preciso se preocupar com a sua vida, como você é ou quem você é nessas realidades paralelas aqui nesse momento. Apenas se preocupe com essa vida, com você agora. Essa é a mais importante, é por isso que é dela que você tem consciência. Faça dela, vamos dizer assim, o seu melhor, seja feliz o bastante sem prejudicar os outros, mas também procurando amar-se a si mesmo, né? Esse é o nosso verdadeiro caminho de evolução para todos nós. Ser feliz, mas também sem prejudicar o outro, né? Procurando ser solidário com o outro, não fazendo ao outro o que eu não quero para mim. Então, basicamente é isso. Ao fazer isso, nós teremos aí com certeza uma próxima realidade mais agradável, mais leve e mais feliz ainda do que nós já possamos ter aqui. Grande abraço para todos, fiquem na paz do vosso Cristo interno.